Tá valendo! Tamo no ar com mais uma edição do Chuteira Preta Podcast. Um episódio especial e a gente vai explicar ao longo desta edição porque ele é especial e ele é o de número 30. 30 edições Número do Chuteira Preta Podcast. Que maravilha, que programa legal de fazer o Chuteira Preta Podcast, que hoje tem um conteúdo especial sobre a dupla Grenal, sobre Grêmio, sobre Internacional, os melhores da dupla nos anos 90. É assim o tempo todo hoje. Hoje é para se divertir, dependendo das discussões, virar meme e viralizar. Só coisa boa no programa que promete. Vamos escolher os melhores dos anos 90 da dupla Grenal e qualquer outro time que possa pintar aqui. A década de 90 foi inesquecível. Melhor para o Grêmio do que para o Inter, sem dúvida. Mas já que estamos aqui com um gremista, um colorado e um isento, vamos equilibrar esse jogo e falar sobre os melhores da dupla na nossa década do coração. Separa um copo de suco de maracujá para manter a calma e vem com a gente no Chuteira Preta Podcast. Roda a trilha de abertura! Não temos trilha de abertura. E aí, gente? Qual é a proposta? A proposta é a seguinte, vamos eleger a seleção do Inter, seleção do Grêmio, seleção do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, da Portuguesa, do Guarani. Objetivo, Tudo da década de 90. Objetivo, se incomodar. Tu quer te incomodar. O que eu... É verdade. Mas não precisa editar, o microfone estava virado. Parabéns, mas deu pra captar a minha voz ao fundo, né? Parabéns. Agora tá perfeito. Quantos anos de rádio? 25. 25 Não, 25 não, anos. 23. É que esse microfone, ele tá um pouco moderno, né? Enfim. Eu tô acostumado lá com o churizinho do Joãozinho. Aquele churizinho que só... E é boa a qualidade do churi. Muito boa. Muito. Não pega Muito aqui. boa. Então repita. Qual é o objetivo? O objetivo a gente vai eleger seleções. Simplesmente eleger seleções. Só. Grêmio, Inter, Juventude. Juventude é bom. São Paulo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Santos e Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia, Portuguesa, Guarani e se sobrar tempo até a do Criciúma. Ô, Vaguinha, olha só. Pra quem não sabe, o Guimarães, embora faça o roteiro, ele não tem acesso ao roteiro final. Que sempre Apenas tem uma listas hoje. Sim. Cara, se tu acertar hoje o desafio do Guima, eu largo. Tá. Tá? Eu te dou assim, eu aceito uns 70%, 80% de aproveitamento, mas se tu acertar 100%, eu não sei do que eu sou capaz. Uma pista apenas. O tema do programa. Tá, seleção de todos dos anos 90 só da dupla Grenal, do Grêmio. Vamos lá. Melhor goleiro do Grêmio... Achei que era pra juntar os dois. Não. Ah, tá. É a do melhor Grêmio, goleiro se quiser, podemos. Melhor goleiro do Grêmio de 90 a 2000. Darley. Não, Emerson. Mas você vai dar o time de 95 do Grêmio. Foi o que eu fiz aqui. Por isso que eu estendi pra São Paulo, Corinthians, porque daí fica engraçado, entendeu? Justamente. Vasco. Do Vasco, por exemplo. O lateral direito do Vasco. Pimentel. Mazinho. Ou Pimentel. Não, Mazinho jogava mais. Mazinho sai antes de 90. O Mazinho não chega, o Mazinho sai em 89. Ah, o Vink é joga. verdade, O Vink joga até 92. Tá, vamos lá. Grêmio. Darley. Mazzaropi não pegou ali nada. O Mazzaropi pegou os anos... O Mazzaropi pegou os anos 90, não pegou? Não pegou 90 e... 90 com certeza. 90. Aquele Grenal dos 4-1 é Mazzaropi? Aquele é 90. Tá, não, mas é curva descendente do Mazza, não tem como, é Darley. Primeira narração do Paulo. É Darley. Quantos colegas jornalistas tiveram dificuldades pra falar o nome Darley logo que ele apareceu no Grêmio? Luciano do Vale. Como é que ele falava? Primeiro, quem vai responder daqui a pouquinho é o nosso companheiro Daniel Japer. Tá. Como é que ele falava? Deixa eu mandar um recado aqui pra ele aqui. Deixa eu mandar um recado aqui pra ele. Peraí. Vai, segue. Daniel Japer do Vaguinha, Viva Mais Vida. Que eu Vida. não quero provocar, mas enquanto a gente preparava aqui pra entrar no ar... Escuta de fundo. A gente tá gravando aqui o Chuteira Preta, dá um oi aí. E aí, Japer? Fala, Japer. E o pessoal tá perguntando como é que o Luciano do Vale falou o nome do Darley na primeira narração dele. Depois tu manda por áudio aí. Tá. Eu achei que era pra juntar Grêmio e Inter e fazer uma seleção. E Depois a gente pode fazer. Não, mas eu acho que tu já desse um spoiler aí na largada. Não, calma aí. Só cabe o Gamarra.
Boa. Não sei, só cabe Não, o só Gamarra. cabe o Gamarra. Como só cabe o Gamarra? E o Se a gente- Christian? O Christian jogou menos que o Jardel como Jogou menos que o centroavante. Jardel. Tá, vamos lá. Adilson Um e abraço Gamarra? pra Não, não, peraí. Vladimir. Seleção do Grêmio. Qual é a seleção do Grêmio? Do Grêmio? É, Darley Arce. Arce, Rivarola. Rivarola é o melhor zagueiro do Grêmio da década Não. de 90. Paulão e Adilson. Paulão é pra dar um quê de saudade, mas o Paulão Rivarola foi mais jogou mais zagueiro. que O o Rivarola Paulão foi joga. mais zagueiro que o Paulão. Tu acha? Como zagueiro foi. Acho o Paulão mais técnico. O Rivarola. Não, porque naquela tem o de- como é Ronaldinho que é? nessa seleção, tá? Hã? Não é o time de 95 porque tem o Ronaldinho. Exatamente. Pois exatamente. é, Não, tem dois que tem não outros são de nomes ali. 95. Tá, Não, só vamos lá. dois. Não, tu vai perder essa. Eu tô com o Paulão. Eu tô com o beleza. Guima, é ótimo Paulão. zagueiro. A gente ainda vive uma democracia. Então, Darley, Arce, Paulão, Adilson, e Roger. Roger ou Lira? Não. O O Roger. Lira jogava muita O bola. Roger. Não Não. tem nenhum. Eduardo. Não, Bom jogador, Gato. 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 Não, Roger, sem dúvida. Sem dúvida. 28 anos. Mano. Melhor camisa 5 da década de 90 do Grêmio. Dinho. 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 Melhor camisa 8. Aí que tá, já começa a mexer no time, já começa a dar uma de Carlos Guimarães e... Tá. Quem? Pra caber os outros, eu recuei o Emerson, que Eu não acho que é jogou o de Emerson volante no mais que Grêmio. Luiz Carlos Goiânia. Sendo que Luiz Carlos Goiânia a gente sabe, né? Um homem na acepção da palavra. Mas pra caber o 10 e o 11, eu botei o Emerson pra baixo. Uma boa. Botar o Boa, Emerson pra boa, baixo. boa. Emerson como segundo volante. É, que foi a carreira Aí os dois meias. fora do Grêmio. Denner e Ronaldinho. Denner e Mas se tu achar que a gente tem que botar o Daniel Frasson ou o Marcelo o Rosa, Daniel- fica à vontade. Não. Essa é a seleção do Grêmio. Nós podemos certo, fazer a do JP, Inter. Denner e Tu Ronaldinho. acha que vai dar 10 do Grêmio aqui? Ó, Não vai levar. o Daniel mandou como é que foi a primeira transmissão do Luciano do Vale. Pegou o arqueiro do Grêmio, Darley, arqueiro da equipe do Grêmio. Darley. Peraí que foi acelerado, agora é melhor. Pegou o arqueiro do Grêmio, Darley, arqueiro da equipe do Grêmio. Darley. Ele colocou uma coisa Saudoso pessoal, Luciano do pessoal, né? Que é a repetida. Repetida. Deu uma... Isso, ele repete. Tá, e aí? Ele não consegue segurar a eu tô repetição. com o JP, Denner e Ronaldinho, Paulo Nunes e Jardel. Isso que eu falei. É isso. Até mais legal fazer do Inter, do Grêmio. A do Inter é mais legal, mas entraram Que o Paulão. cano, hein? Que cano, hein? Paulão, Emerson. Denner, Ronaldinho, Paulo Nunes e Jardel. Que cano, velho. Se bem, a gente não Mas dá esqueceu tempo de de falar, na ninguém. minha A seleção gente de não todos os esqueceu tempos de do ninguém. Grêmio, os dois primeiros volantes não são esses e o time é melhor. Mas eu não quero Acho que Depois a não gente esqueceu pode ninguém. falar, não tem problema. A gente não esqueceu ninguém nessa seleção Não, aí. que eu lembre. Mauri. Era pra fazer de cabeça. Tá escrito Cuca. de cabeça mesmo. De cabeça Ô, eu fiz essa. Cuca. Jamir, Pingo. Não, cara. Tá Não louco. dá. Não dá. Não dá. Quer fazer do Inter? Goleiro, Gato Beto. Fernandes. É. Tafarel sai em que ano do Inter? Sai em final de 89. Então não cabe o Tafarel. Pra tristeza do Wagner Martins. Mas não Gato Fernandes. Gato Fernandes. Não é o André? Não. Não. O André era bom goleiro também, mas Gato Fernandes. Lateral direito. Lateral direito da aí- década de 90, gente do Inciso céu. improvisado. Como eu sofria. Inciso improvisado. Denilson, 98, ou inciso improvisado. Que Denilson, cara. Porra, uma vez eu tô vendo o programa da Band de manhã e aí entra uma entrevista, a dificuldade da seleção encontrar um lateral direito. E aí, quem é o melhor lateral direito em atividade no país e quem opina? Carlos Alberto Torres. O Capita. O Capita. E aí, tô lá vendo a matéria. Qual era o programa da Band que era no final da manhã naquela época, em 98? Era... Domingo? Domingo? Não. Esporte Total. Que é no o meio da que é, semana. o que é o da Renata Fã hoje. Esporte Total. Apresentação Cléo Brandão. Ou Cajuru, na época Não, já. Cajuru já é bem depois. Cajuru é ano 2000. recente. É. Cajuru é 2000? Ano 2000. Tá, então um pouquinho antes ali, 98, quem era? Cléo Brandão ou... Não, acho que não. Acho que Antes não era. do Cajuru foi uma menina que foi modelo, depois teve a Luísa Altenhofen, teve uma outra Não. modelo. Não. Luiz Antônio foi mais pra cá. Patrícia Maldonado. Não sei. Cara, eu vibrava. Disse, Redes. Denilson, melhor lateral direito do Brasil, na opinião do Capita e tal. Mas o Inciso, Tá. o Inciso jogava muito. Zagueiro, central do Inter. Tá, vai ser o Exis para ele. Ah, não tem outro, cara. É, Lúcio, né? Matou. Lúcio, Gamarra. Não. assim, Lúcio, cara. Lúcio, não tem zagueiro zagueiro pelo melhor. lado Marcelo Silva, porra. Ah, é. Não, Lúcio. Lúcio é 2000 que joga mais. É 99 ele começa, né? Não, Oito? a Não. minha dupla é Sérgio Silva e Gamarra. Acho que Sérgio Silva e Sérgio Gamarra. Silva jogou muito no Inter. Só um pouquinho. Tá, vamos lá. Que? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Quando é que o Lúcio chega no Inter? O Lúcio chega no Inter em 98. Diz 98. uma frase que é impossível
deixar de fora quando o Lúcio vem pro Inter. Jogou no Guará. Tomou 7x1. Tomou 7x1 e foi Tomou achado 7x1 pelo e foi Fernando achado pelo Isso, Fernando isso. Carvalho. Todo mundo fala. Peraí, ele chega em 98, tá? É campeão da Copa São Paulo. Ele é campeão da Copa São Paulo junto com o Ronaldo, o seu boneco, ao Exato. seu lado. E aí, 99 é o ano do quase rebaixamento do Inter, Sim. tá? Que não é um ano bom. E depois vem... Aí nós já estamos entrando no ano 2000, Que é o melhor ano dele. Que é o melhor que nome é, dele. que é quando ele É o time do arrebenta. Zé Mário. Que é Parreira, o técnico também, tem uma passagem com Parreira. Ele Parreira arrebenta. 2001. Parreira Parreira 2001. Parreira 2001, ele tem uma passagem boa também com Parreira, Ele, antes de ser vendido. ele joga muito, só que eu acho que ele passa a jogar muito em 2000. Tá. Tá Não, bom? Bom debate, mas o Célio Silva Gamarra, Silva Gamarra. e Daniel da Costa Franco. Eu não tenho outro, o que eu vou fazer? Não, mas não é por causa disso que nós estamos vendo. É que é muito colorado o cara falar Daniel da Costa Franco. Sim. Quem mais tinha de lateral esquerdo que o Inter teve? Não teve. Elivelton improvisado. Não teve. Joga muito, muito. Cara, o Elivelto nunca foi o mesmo depois da pedrada. Né? Nunca foi. Nunca mais foi o mesmo. Mas é Daniel. Daniel. Então vamos lá. Fernandes, Enciso, Célio Silva, Gamarra e Daniel. o que até que ano ficou o Vink, cara? Não, eu quero o Vink 89. Cara, o Vink tem né? passagens curtas. Ele tem uma passagem pequena em 91, emprestado pelo Vasco. Com E mullet. depois volta em 94, já meio velho, jogando mais no meio de campo até. É. O Vink joga muito nos... Porque ele se machucou, né? Tu sabe como é que ele se machucou? Na comemoração no gol da Copa Ombro. não é. Bota no YouTube aí, procura. US Cup, a pedrada cara. do Sabe que ali ele Elivelton. perdeu a Copa, né? Ah, perdeu a Copa ali. Ele Todo jogou- mundo, a gente fala... Todos os programas a gente fala do Vink e fala da Exato, US exato, Cup. US Cup. Ele jogou pouco no Inter nos anos 90. Pouco. É o maior lateral direito dos anos 80 disparado. Disparado. 90 ele jogou pouco. Disparado. Na seleção do Vasco ele briga. Tá. Inciso. Célio Silva Gamarra e Daniel da Costa Franco. O primeiro volante da década de 90 do Inter. É difícil, cara. Fernando? Acho que Fernando. Fernando 97. O Anderson Papolinha foi o Não, campeão cara. da Copa do Brasil. O Inter teve Daniel Frasson também naquela Quem? Copa O do Anderson, Brasil. campeão da Copa do Brasil? Teve já... Não é o Anderson, o primeiro volante. É, da Copa, jogou a final. 92? Não 92. jogou a final. Jogou pro jogo das Laranjeiras. Quem joga é Ricardo. Jogo Eu de tenho volta. quase certeza que ele joga o segundo jogo. Tenho quase certeza. Eu bato Anderson, quase certeza que é o Ricardo. Anderson- Não, mas mesmo que tenha jogado, o Fernando Não, jogou não, mais que desculpa. ele. O time da final é Fernando, Célio Lino, Célio Silva, Pinga e Daniel. Ricardo, Isso. Elson e Marquinhos, Maurício, Gerson e Kaique. Isso. É. É o Ele Ricardo. joga o primeiro jogo das nas Laranjeiras. Laranjeiras. O Kaique exato. sai do banco lá e no jogo da volta no Beira-Rio... Não, Kaique joga. Acho que joga lá. Aproveitar Como pra fazer uma titular. pergunta, já que temos um Colorado identificado. Eu tava ouvindo... Kaique tá agora, na seleção do como Inter dos anos faço 90. frequentemente. Já, eu acho que Tu acha sim. que o Fluminense foi roubado em 92? Não, pênalti claríssimo em cima do Pinga. Tá. Não, só pra... Por quê? Não, porque esse termo é muito usado dos anos 2000 pra cá. Eu não uso o termo roubado, mas o pênalti não aconteceu. Opa, Claro que não. chegada forte em cima do Pinga. Todo mundo. Primeiro volante. Se tem VAR, ia ser um perigo. Primeiro volante, Segundo pra mim, volante. Fernando. Primeiro Fernando. Primeiro Fernando, cara. Primeiro Fernando. É que daí que tá. O Fernando, pra mim, era 8, né? Não. É. Ele O joga time de 97 de é 8 Anderson, Fernando, Sandoval. no e Wilson. Inter, verdade, no Inter, mas na verdade. vida, na carreira, é sempre por 5. Mas É, no mas Inter é ele tem o grande campeonato que ele faz é o de 97, verdade. ele é o segundo Ele é o volante. segundo É verdade. volante. Né? É Então, verdade. Mas dá primeiro pra trazer, volante. né? Mas um segundo volante meio longe de ser burucutu, Cara, mas eu, muito assim, firme na marcação pra 8. eu né? posso, Moacir. vamos fazer esse meio campo Bernardo, com Fernando Moacir. e Elson. É, me serve. Me serve. Fernando e Elson. Bah, me serve. Me serve. O Elson Tá, mas jogava e- muita bola. Eu ponho uma Ah, o formação mais Rockenbach é só ofensiva. 2000. O Rockenbach é só Teve 2000. um cara. Eu recuo outro cara. Teve um cara que O jogava, Dez é o Marquinhos, que por jogava favor, muito né? bem com a camisa 8, que era o Simão. Sim. Só que o Simão não foi bem no Inter como ele foi bem no São Paulo, eu acho. Pra mim, e o camisa 10 é o Marquinhos, né? E o Inter teve no time. Ah, mas aí era Falcão já. Falcão é? 70? 93. Ah, não, Falcão é 93. De Jair. Ah, Não mas jogou bem aqui no não Inter. jogou. Não jogou bem no não Inter, jogou. mas era Não craque de jogou. bola. É que no Inter não jogou bem, porque no Já Inter tá- era foda, cara. Mas a Década carreira de do Jair... 90. Mas a carreira Pô, do tá Jair... louco. Jogou na Lazio, né? Da Itália. Jogou na Lazio, de Jair. Jogava muita bola, Jogou nos gente. 4 cariocas, um dos poucos. Não, Não, o Jair não jogava é muito. Trova, não é um dos poucos. Vários jogaram em Vários, Vasco. vários. Souza entre vários. eles. Diego Souza, Leandro Alves. Pouca gente lembra. Cláudio Léo Diego Adão. Inácio, Souza. tô trocando. Cláudio Adão. Tá, olha aqui. Goleiro Paulo Sérgio. Sim. Tá, como é que ficou a meiuca? Essa tu sabe que foi um pouco trova. Vai também campo. Fernando, Elson, Marquinhos, né? Aí falta- Marquinhos, camisa 10. E Caico. Marquinhos e Caico. Caico. Simbolicamente, Caico. Eu não Não, Caico. lembro E o muito ataque tempo com do 2 Caico. centroavantes, Leandro Machado e Christian. Isto.
Isso. E o Dá Fabiano? pra jogar esse Não. Grenal aí, E hein? o Fabiano? Não, dá. Dá pra jogar esse Grenal aí. Dá. Eu pego. E o Quem é o Fabiano? treinador? Treinador do Grêmio, Filipão, do Inter. Dom Casmurro, quer dizer, o Celso Roth? Cara, é Celso Roth. Não, Antônio Ou o professor Lopes. Antônio Lopes. Antônio Lopes. Ah, Beliscou. cara, que o Antônio Lopes... É, Que década difícil nós tivemos, né, puta Guima? merda. Era brabo. Boa! Antônio Lopes, talvez. Tem título, o Celso Roth não tem, né? Tem um gauchão só. Ah, mas ô Vaguinho, então assim, se for juntar as duas, quem é que do time do Inter entraria no lugar de alguém do Grêmio? É que aí é o seguinte, ó, Não, por exemplo, vários. Gamarra ou Adilson? Gamarra. Não, aí entra... Isso que eu falei. o Não, Gamarra a entra. seleção dos dois fica... Cadê? Tá aqui, cara. Danley ou... Danley, Não tem ou. Arce. Arce, Gamarra, Gamarra, Adilson Adilson. e Roger. Isso. Tá, tu vai botar o Gamarra, vai tirar um zagueiro, tá? É, Aí vai acomodar. Claro, Acomodo, cara. O Gamarra acomodo. joga mais. É, Daniel ou Roger? Roger é É melhor? que esse meio de campo do Grêmio é foda aí. Dinho Goiano. Não, Não, o Goiano não não entra é no Goiano, do Dinho Grêmio. É Emerson. que eu penso sempre... Por que Por que será? um homem Dinho na acepção da Emerson. palavra. Dinho Emerson. Denner e Ronaldinho. É, aí não dá. Kaique ou Denner? Ó, eu tô Como é que achando... jogava o Caíco? Craque. Explica pro jovem. Craque. Só não tinha a mesma velocidade do Denner. Eu já tô... Eu tô achando incrível que tu não citasse o Sandoval até agora, porque Colorado, década de 90, que não cite Sandoval... É, o Fabiano. Jogador útil, né? E o Fabiano? Fabiano e Paulo Nunes, né? Vamos comparar com... Não, mas a gente botou Christian e Leandro Machado, a gente não botou o Fabiano. Não cabe, o Topodinho jogava mais, cara. Nessa seleção dos anos 90, o Leandro tem que estar. Leandro tem Mais que que estar. quem? Do que o... Não, pra entrar numa seleção, tem que Não, ajeitar... Cara, o a Christian. seleção da dupla Não, Grenal, não, não, a seleção da dupla Grenal é o Grêmio com o Foi o que eu Gamarra. falei. Obrigado. Da É década só de voltar 90. no que eu falei no início do programa. É, não tem o que fazer, meu. Não tem o que fazer, cara. Que É o- década difícil, pelo É o amor Grêmio com o Gamarra. de- Não tem o que fazer. E a gente ganhava uns granalzinhos ali em 95, Agora, agora se- fardado. Os caras... Ah, nós somos campeão da E América. o Wagner, não interessa, atacante, nós aí? ganhamos o Grenal. Ah, uma pena que se machucou, né? Mas se ele tem sequência aqui, essa seleção nós estaríamos falando de Wagner e Paulinho McLaren contra Paulo Nunes de Jardel. Mas, ô Wagner, justiça Cara, como a seja torcida feita. colorada acreditou nessa dupla, né? Wagner e Paulinho McLaren, foi uma loucura. Tem um Olha, grande... Mazinho Oliveira, que veio do Bayern de Munique também. Mazinho do Bayern. Tem um grande amigo meu, que é coloradaço, Renan, que olha direto o programa. Ele fala... Na época do colégio, o Daniel era nosso colega também, era muito mais gremista do que colorado, e o Renan era um dos poucos colorados que gostava de futebol e tal. E ele defendia, até hoje ele defende uma ideia muito, muito justa, que eu acho. E ele pega os resultados, a década ela é muito mais azul do que vermelha. Mas pega os grenais, a gente Da acabou Inter? Não é que da Inter. Mas assim, ó, na comparação da qualidade das equipes, a gente acabou de fazer os melhores do Inter, só entra um, né? Que é o Gamarra. É. No campo, nos grenais, isso não se materializava com essa brutal diferença. Os grenais que o Grêmio acabou ganhando em maioria, nunca foi por uma diferença que a última década mostra para os dois lados. Principalmente quando o Grêmio ganhou recentemente Claro. com mais goleada, e os times não eram tão superiores assim. Jogaram mais nos grenais. E assim, Inter vendia a caro. decisão que teve em 92, que foi o mata-mata da Copa do Brasil, 2-1-1. 2-1 e o Inter passou nos pênaltis, né? Isso. O Grêmio trouxe e aí o o Wilson de volta para errar o pênalti. E o Inter conquistou a Copa do Brasil de 92, passando pelo Grêmio. Isso. Então, não deixa de ser um feito, assim, exato, né? Exato. Mas a supremacia ali, depois, 94, que começa, né? Mas é que tá, 94, por exemplo, o Inter é campeão gaúcho. É, Ganhando de goleada até. Ganha no Olímpico de goleada, acho que pode Não, McLaren. 94 Que é o ano? interminável, né? Mas o Inter ganhou o Grenal no Olímpico, acho que o Mas aí é Paulinho aquele de McLaren turno e faz gol. retorno. Não, tudo bem, Esse mas... não é o terminável, porque começa no primeiro, tem o 5 Grenal do Paulinho McLaren. É. É Grenal que Quem faz Alexandre- gol do Grêmio? esse Grenal é o Leto, não tem um 4x1? Isso, é esse. O Leto faz gol pro Inter, se eu não me Do engano. Grêmio? Do Grêmio, o Ciro. Não. Chutei completamente. Ayup Olímpico. Tô trovando um pouquinho. Marco Aurélio Ayubi. Tá, Bom vamos lateral direito. pros clubes brasileiros. Qual time tu quer fazer? Escolhe, vai, vamos lá. Flamengo. Gilmar Rinaldi. Não, Zé Carlos. Cara, tem que responder a primeira coisa que vem na mente. Não pode pensar. Zé Carlos não foi o melhor goleiro do Flamengo da década de 90? Mullets. É que o Zé Carlos foi campeão em 89, né?
87, não, 87. 87. E Copa do Brasil 90. Copa do Brasil de 90. Mas já tava Não, acho que é o Zé nego Carlos. velho, né? Falecido Zé Carlos, né? o goleiro. Sim. É, Zé Carlos. Não, digo Não, o Gilmar, cara. Gilmar, né? O Zé Carlos é anos 80 mais. É. Gilmar, quem eram os outros goleiros do Flamengo? Aí depois teve Emerson, aí Roger. depois teve Roger, aí no final teve Klemer. É verdade. Os anos 90 do Flamengo não foram legais também. Tem- Claro que foram. O quê? Vai ver o time do meio pra frente, então. Tá, mas, mas em De termos de títulos. conquista de título, não teve o Flamengo. Brasileiro. Brasil, Qual? 92. Ah, tá, o Brasileiro de 92. Como é que início foi o da gol do década. Júnior? Hã? E O deu. gol do Júnior. Comemoração. E o Tá, Fabinho Gilmar, com 14 92 anos. e deu. Fabinho Tem mais jogou nada. com 14 anos aquele jogo. Lateral 92 e direito. deu. Aí tem Romário e Edmundo em 90 e... Não, o grande título do Cinco? Flamengo seria o de 97, que perde pro Grêmio, né? Lateral direito. E a Supercopa De de... 95, 95? que perde pro Independiente, Perde né? pro Independiente Isso. invicto. Que era o Flamengo tá centroavante do invicto. Independiente. O Suriaga. O lateral direito do Flamengo. Léo Moura já é depois, né? Charles Guerreiro. Não, para. O quê? Tá maluco. Por quê? louco. Sério? Mauricinho. Quem é que jogou de lateral direito do Flamengo? Jogou Maurinho. Lembra o Maurinho? Sim, Lembro. eu quis dizer Maurinho, falei Mauricinho. Mas aí é final dos Maurinho, anos 90. Que a final dos torcida anos gritava 90. de galinhagem pra seleção, né? Fábio Baiano jogou de lateral direito improvisado há muito tempo. Jogava muito. Jogou o Charles Guerreiro. Aí. Zagueiro, Júnior Baiano. Quem era o lateral de 97? Era o Lateral Fábio Baiano direito? improvisado. Fábio Baiano. Eu acho que é o Maurinho. Ou o Maurinho. Acho que é o Maurinho que joga. O Charles não era volante, cara. Era. Charles Jogava era de lateral volante. direito no time de 95, porque os dois volantes eram o Idemar e Fabinho. Idemar. Tá. Não, mas não podemos botar numa seleção do Flamengo da década de 90 então é Charles o Fábio Guerreiro, Baiano, cara. cara. É o Fábio Baiano. Melhor que o Maurinho. Sim, muito melhor. Improvisado, inclusive. Tá, Fábio Baiano. Zaga, Júnior. Então, começamos com qual goleiro? Gilmar Rinaldi. Gilmar, Fábio Baiano. Júnior Baiano. Quem? Júnior Baiano. Júnior Baiano, sem dúvida. O outro Rogério. Rogério Lourenço. Mulletzinho. Lucas. Chanelzinho, meio Chanelzinho. Luquinhas, meio Que Luquinhas. mais tinha, além do Rogério, que jogou de zagueiro? O Aguinaldo Gamarra, jogou. Gamarra é 2000, né? Não, Gamarra não. O Aguinaldo Aguinaldo jogou de zagueiro do Flamengo. Aguinaldo Liz. Jorge Luiz. Cara, a gente tem um zagueiro que dá pra fazer dupla com o Júnior Baiano. Joga a partir de 97, com Pista. 18 anos. Pista. Craque da zaga. Juan. Bah, Juan. O ano dos anos 90 já tá no Flamengo titular. que isso. Que isso. É Juan e, É outro que jogava Juan e de Júnior perna. Baiano. Juan e Júnior Baiano. E lateral Mas por quê? Porque o Júnior Baiano jogava pelo lado direito. Sim. Sim, o Júnior Baiano e Juan. Tá, o Juan jogava pelo lado esquerdo. Júnior Jogava. Baiano, Juan e o lateral esquerdo. A Tirson. Não, Piá. a Tirson é 2000, né? Então Piá. Não, o Atirson joga em 90, ou 97, 98 é o Atirson. Piá. Acho que contra o Grêmio 97 é o Atirson já. É o Atirson. É o Atirson. Não, Piá jogava mais. Não, para. não. Tem o Branco Essa também que vocês não jogou. vão levar. Não. O Piá jogava muito mais, cara. Tá O louco. Atirson jogava muito, Vaguinha. O Atirson Piá tinha era chute. mais habilidoso, mas o Piá passava toda hora. Overlapping. Muito Olha o Piá. magro de perna, muito E- magro de perna. Magérrimo. Muito magro e pernas longas. Pernas longas. O Atirson. Não, muito mais jogador. Muito mais jogador. É mais jogador que Piá, cara. Tu é maluco. Primeiro volante. Ah, Mancuso. Mancuso. bom, é o que vem na cabeça. Mancuso, Mancuso. Marquinhos, Iranildo. Não, o Marquinhos tem que estar no time, né? Mancuso, não. Marquinhos e Nélio. Não, o time é E o Júnior? Júnior. É, Júnior. É. Júnior. Júnior vai na meiuca? Vai. Claro. Maestro. Mas como que 8? Cara, imagina você ter um centro médio grisalho, cara. Grisalho no seu time. Tá, peraí, De vamos lá. bigodinho, grisalho. Vamos lá. Júnior. Não, cabeça de área. Júnior? Não, Mancuso. Não. O Júnior. Mancuso e Júnior. Não, o Marquinhos tem que estar, tá? Não, Marquinhos tem que estar com Então, 8. Marquinhos vai de terceiro homem. Não, Marcelinho que era a Djalminha. função dele. Marcelinho e Djalminha. Aí é que tá. A década de 90 é só a meiuca. É só os habilidosos, E o do meio pra craque e frente, o time mas, não mas, rendia. olha o ataque. O da ataque Eu me dei mal no futebol por causa disso. Eu entrava em campo, O dava uma ataque- janelinha nos caras, acabou meu futebol. O ataque pode Porque eu vi escolher. os caras do Flamengo jogar. Termina com isso aqui. O Eu ataque me tem dei- 4 caras pra escalar 3. Renato, Edmundo, Romário. Não, peraí, Sara. não fomos nem no meio ainda. Nós não Edmundo, acabamos não. o meio. Bosta isso. Para. Tá, nós não acabamos o meio ainda. Meu meio de campo é Júnior, Marquinhos,
Se vocês não botar o Nélio, eu tô fora. É, Nélio. Zinho, Bom meio. Não, Zinho? Que ano que jogou o Zinho? 92, campeão brasileiro. 87. Campeão da Copa do Brasil. Campeão brasileiro. 87 também, né? Não, mas aí nós estamos falando de 90, E década o de Nélio, 90. Nélio. Puxa, o Nélio vai ficar fora desse time, cara. Pode, não, na né? frente é Sávio e Romário. E Renato, né? Não, o Renato é 80. O Renato joga nos anos 90 no Flamengo, Joga- 93. Mas já não é, não, mas não é da... Ali eu já tava vendo um pouquinho... 93 aqui, Gol. assim, que ele faz no Djalminha. O Djalminha vai pro Guarani por causa do mas Renato. já não é o mesmo Renato dos anos Não é o 80. mesmo, não é o mesmo Sávio Renato. nessa década jogou mais que o Renato no O Flamengo. Renato jogou em 97 no Flamengo, né? Mas já parando. Jogou em 97 no Flamengo. Jogou em 97 no Flamengo. Com quem ele fez ataque? Gaúcho. Casagrande. Casa Grande. sim. E Seria boa a relação E hoje, depois ele Renato foi pra qual e Casagrande? time? Eu já contei a história aqui Acho que eu já contei. No livro, acho que eu contei essa história. Uma vez o Renato foi gravar com... São muito amigos, cara. São muito amigos. Renato Casagrande? Pá, são muito amigos. O Casagrande, na época, na Globo, foi gravar uma entrevista com o Renato lá num... Mas ainda são? Sim, Ou cara. não brigaram por causa da política? Nada. Desde que eu saí do Grêmio, eu nunca falei com ele sobre isso. Porque cada um não, apoia mas acho que um lado não. declaradamente, Não, né? já tenho convicção de que não. E aí o Casagrande foi gravar uma entrevista com o Renato lá num hotel em São Paulo, gravaram a entrevista lá. E o Renato voltou pro quarto e tal. Eu fiquei fazendo uma sala ali com o Casagrande e ele precisava aguardar uma pessoa que ia levar ele para uma festa, uma coisa assim. Fazer sala é chato, né? Não, pô, até retiro o termo fazer sala, não foi com esse sentido. Fiquei fazendo companhia pro Casagrande ali, com o maior prazer, conversando, pô, já conhecia ele. E aí, não chegava a carona do Casagrande e tal, o pessoal da equipe desmontando, já tava liberado de ponto de vista de trabalho. O Casagrande falou, cara, me quebra um galho. Pô, num hotel, primeira lá. Claro, cara, com prazer, o que é? Ele, de tanto tempo lá ali, a camisa dele ficou, como é que se fala? Como é que é? Ficou amassada. Amassada. Abarrotada. É. Aí ele não consegue que alguém passe, esse serviço tem em hotéis. Eu falei, claro, cara, com prazer, deixa que... E esse serviço é pago, evidentemente, né? Eu falei, primeiro resolve o problema do cara, né? Peguei a camisa, ele falou, tem que ser com pressa e tal. Aí fui lá, eu pedi pro pessoal, o pessoal providenciou em seguida, voltei com a camiseta passada e a nota, né? Alguém tem que assinar. Renato. Ele falou assim, só me manda depois uma mensagem na hora que o Renato ficar sabendo. É lá em cima o valor, né? Sim. E aí, quando eu fui levar a nota pro Renato, eu lembro direitinho, entrei no qual, o Casagrande mandou isso aqui, ele olhou assim, filha de uma puta. Pra passar a camisa dele. Tá, onde é que a gente parou no meio do Flamengo? Não, no ataque. Sabe, Romário, acabou o Flamengo. Tá aí, que é o meio. Técnico Carlinhos. Júnior, Tá, Marquinhos, tá. Djalminha E Nélio. e... Não. Júnior, Marquinhos, Djalminzinho. É, eu acho que sim. O Nélio caiu. Né. E aí o ataque ficou Sávio e Romário. E o técnico? Carlinhos. 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 Professor Carlinhos. Tá. Vasco. Não, vamos pegar um bem engraçado aqui agora de fazer. Não leu o desafio do Guino. Palmeiras é... Nós não vamos pegar todos, nós Não, vamos fazer um bangu, aleatória. assim. Palmeiras. Ah, Palmeiras é fácil. Bom. Não, difícil. Pô, você tem... Marcos, Fácil de escalar. Cafu? Arce ou Cafu? Arce. Arce. Não, só um pouquinho. Arce. Não. No Palmeiras, Arce. O Arce jogou 5 anos. Cafu estará em Porto Alegre em breve. JP estará para acompanhar Junto com o Salzano. junto com o Salzano. Arce. Arce ou Cafu? Arce. Júnior Baiano. Cafu ou Não. Arce? Antônio Carlos. Pra mim, a zaga é Antônio Carlos Antônio Clebão. Carlos e Roque Júnior. Agora tu ganhou muitos pontos comigo. Muitos pontos. Mais que o Clebão. Antônio Carlos Não, e Roque Antônio- Júnior. Acho que sim. Acho Tá, que lateral esquerdo, vamos Roberto pular. Carlos. Não, Roberto Carlos. Agora concura, né? Não, peraí. Tu vai escolher o Roberto Carlos. Não vai Esse escolher o programa Júnior. Eu tô é falando do Palmeiras, memorável. eu tô falando do Memorável. Júnior jogou muito. Jogou muito. Júnior ou Roberto Carlos? Não, no Palmeiras o Roberto Carlos jogou mais. Não tem comparação. Não. O programa que Assim ele como não o primeiro detona. volante é o César Sampaio, né? Tá ligado aquele gol do César Sampaio que sai Sim. driblando todo mundo? Quem é o cara que cai dentro do gol? Jura? Não, aquele jogo é contra o contra o Corinthians. São Paulo. São Paulo. Narração do Luciano do Vale. Eu sei a narração daquele gol. Golaço, gol. Porque era a abertura do gol, grande momento do Isso. futebol. Um grande gol. Era assim. Quem é o cara? Luiz Carlos Goiano. Goiano que cai pra dentro. Tá. Tá aí. César César Sampaio, Sampaio. Mazinho Bom voto. ou Amaral.
Mazinho. É muito difícil, cara. Mazinho. eu acho. Ou Flávio Mas- Conceição. Flávio Conceição. de 8 fica mais bonitinho o time. Fica mais bonitinho, né? Flávio Conceição. Rivaldo e Djalminha. Capetinha e Tá, Evair. o Alex, tu vai tirar. Ah, não dá, cara. Não cabe 11. Tá, tu vai Não, ter que tirar. Rivaldo na Não, frente, não cabe. Rivaldo na frente. Não cabe todo E o mundo. Edmundo? Não cabe. Não, a frente é Edmundo e Evair. Eu- Isso aí a gente não fala, por favor, tá? É. Acabou. Não, Edmundo tu não botou no Flamengo, mas no Palmeiras. Não. Edmundo e Não, Evair. acabou. Exatamente. Tá, a Primeira gente tem camiseta de futebol Djalminha, que eu- Rivaldo e Alex, tem que tirar um. Primeira camiseta, eu não vim aqui porque não cabe. A primeira camiseta de time que eu tive comprado, a 7 do Palmeiras. Tá, e tiramos o Miller, hein? Tiramos o Miller. Mas Miller não ou cabe. Edmundo, né? Não dá. cabe, Tá, não então, cabe. Rivaldo, Alex e Djalminha. botamos em. E Djalminha, quer que a gente tire? O Alex eu não tiro. Nem a pau. Bah, eu A me- minha é Alex e Rivaldo. Me dói, né? Eu não consigo tirar meu coração, não deixa. Presta a caneta aí. Não dá, não cabe todo mundo. Tem que ser um 4-3-3. Pra caber todo mundo. Não, mas vai te tirar um Tirar o Flávio volante. Conceição. É. E Aí- outro que não tá, Rincon. Não tá. Não, mas o Rincon aí sobra nesse time. Não sobra no do Corinthians. Mas o Rincon... Não, só um pouquinho, agora me dei conta. Não, joga o Rincon, não joga o Flávio Conceição. Não joga. Fica César Sampaio, Alex e Djalminha. Ah, tá, pra caber todo Edmundo, mundo. Evair e Rivaldo. Não. Tem que ser 4-4-2. Ah, para aí. Ah, vamos tomar um anos vareio. 90. Anos 90, né? Anos 90. Não, Hã? 4-4-2. Então bota o Rincon no lugar do Conceição e eu tiro o Djalminha, infelizmente. Ou põe o Djalminha de segundo volante. Eu não consigo tirar nenhum quê? desses. Tira o goleiro, Então goleiro. tu tira bota o Rincon de segundo volante, faz o meio... Então, se é pra ser 4-4-2, o meu meio de campo é César Sampaio, Rincon, Alex e Rivaldo, Edmundo e Evair. Sobrou o Djalminha. Infelizmente. Eu não consigo dizer essa frase, não sai. Sobrar Rivaldo, sobrar Djalminha ou sobrar Não dá, Alex, não não tem dá. como. Na minha boca não E consegue. sobrar sair. Edmundo, Não tem. o Evair Não, tem que Edmundo eu estar. nem O cogito. Evair foi o maior jogador dos anos 90. Tentava bater Djalminha pênalti que nem... jogava muita bola. Como é que nós vamos tirar o Djalminha, cara? Puta, eu vi no Instagram essa semana, vou tentar reproduzir A gente vai botar aqui. ele no time do Guarani. Assim como o Fábio Augusto, de 8. Eu vou tentar repetir a piada aqui, como é que é. Essa gurizada de Instagram botando vídeos em looping que fala assim, né? Os dribles e golaços do Djalminha. Aí o cara, eu não lembro quem é o influenciador, contando uma história que o Djalminha no La Corunha, depois de fazer uma graça lá, foi interpelado por um jogador que eu não lembro qual é. O cara chegou, como é que é a frase? Tu joga tão bem, não precisa fazer esse tipo de coisa pra estar onde tu tá. E é isso que o Djalminha teria dito, cara. E tu que não joga nada, ninguém quer saber tua opinião. É a cara do Djalminha. Fechou assim. Outro time, Corinthians. Técnico, Luxemburgo, ou técnico, Filipão. Não, Luxemburgo. Luxemburgo, também acho. Luxemburgo. O Filipão treinou o quê? 9-9? O campeão da América, campeão da Copa do Brasil. Campeão paulista não, né? Não. Não, mas é Luxemburgo. Luxemburgo. Campeão brasileiro. É campeão... Não, 2 vezes. Bicampeão brasileiro e a maneira de jogar, campeão paulista, É. 96. É. Quer ver um engraçado a gente fazer? Santos. O Santos é muito engraçado. Santos é muito engraçado. Goleiro Sérgio, sem dúvida alguma. Rodolfo Rodrigues não joga na década de Não, 90. década de 80. Década de Que ano 80. jogou o Rodolfo Rodrigues? No futebol até 2015 aqui. No Bahia. No Bahia jogou 93. Sim, mas por isso que eu tô te Fumante? perguntando no... Fumante? Tabagista. Tabagista, né? Tabagista. Tabagista. Cara, sabia que sabe qual foi a primeira convocação do Rodolfo Rodrigues na seleção uruguaia? 76. Não, 73. Que isso, cara? Sério mesmo, 73. Primeira vez que ele é convocado para a seleção uruguaia, 73. O Rodolfo Rodrigues, ele é de 52. Não, 100 anos pode, hoje, cara. então. Não, tem 70 e poucos anos. É de 52. Tá, então que ano ele jogou no Santos? Todos. Anos 80. Tá, mas qual ano ali? 84 é ele, depois que sai Marola, assim. 84. De 84 a 89, depois ele vai pra Portuguesa e no Bahia ele tem 41 anos quando toma aquele drible do Ronaldo. 41 anos. É. Na Ele carteira. não toma drible do Ronaldo. Não, na carteira. Ah, toma sim. Ele era um senhor de 90 ali. Evidentemente. Tabagista. Quem era o repórter da Globo? Gilson Ribeiro, não, que era? O Tino Marcos. Era o tiro? Gravou aquela ali? Tá, então vamos lá, pro Santos. Sérgio ou Edinho? Ou o Zete, que jogou no final da década. Zete, de calça. Não. Meio enrugadinha, meio Sérgio. enrugadinha. Meu goleiro é Sérgio dos Santos. Sérgio, que jogou no Inter, né? Sim. Sérgio. Lateral Sérgio Guedes. direito, índio. Pouca gente lembra. Bom lateral. Laterais direitos que o Santos Anderson teve. Lima, Anderson Lima. Cara. Anderson Lima. Anderson Lima. Zagueiro, Narciso, o Trovão. Meu, é a primeira coisa que vem na cabeça, não penso muito. Narciso é 95, né? É... Narciso e O Argel, Não, o Argel tá fora. O Argel eu me recuso. Olha, Me recuso. olha... Me recuso completamente. qual era a dupla de zaga em 95?
Narciso e Jean, um O alemãozinho. Santos não foi campeão da Copa do Torneio Rio São Paulo Foi. 95? Com o calção aquele que tinha umas estrelas. 97. 97. Luxemburgo Então, técnico. qual era o time? 97. Aquele time tinha o Dutra na lateral esquerda. Zete, Anderson Lima. Jean tava naquele time, era um Cláudio alemãozinho. Narciso. Narciso, Dutra. Aí depois Quem é o outro tinha... zagueiro? Jean, um alemãozinho. Aí esse time tinha... Ah, cara, não vou lembrar do meio pra frente. Carlinhos, que jogou no Inter. Carlinhos, é possível. Ari Nelson. César Sampaio. É outro, Não. pouca gente lembra. César Sampaio jogou no Santos. Celso Não. Sampaio no Santos, mas o Axel. Axel joga mais. Axel. Tá, dupla de zaga, então. Narciso e quem? Não sei. Não sei. Não sei. Ah, será que vai sobrar pro Argel mesmo, cara? Vai pra nós ganhar tempo. Tá, Lateral- vai o Argel e o Narciso. E o lateral esquerdo, Dutra. 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 Ou o Léo. O Léo já joga nos anos 90. É outro meio gato, né? Não, o Léo... Não, pegou sol, né? Cabelo, nunca teve cabelo, né? Meio tipo Robert, assim, né? Calvo já que assim, ó. Aliás, Robert é forte nome pra essa seleção. É. O Atirson não jogou no Santos? Jogou no Sim, Santos. nos 98 por aí, né? Boa lembrança. É. A minha dupla não tem César Sampaio de volantes. Axel e Marcos Assunção. Que ano jogou o Axel? Bom, Axel joga 92, 93, 91. Axel é titular Boa absoluto. dupla. Dinho é década de 80, né? Não, o Dinho é 94. O Dinho joga Grêmio. 94 Joga no Santos? Sim, ele vem do Santos pro Grêmio. Oi, o outro zagueiro é Ricardo Rocha, cara. Nunca fui Ricardo fã do Rocha. Nunca fui fã do Ricardo Rocha. Tá, então Dinho e Narciso- Axel. Nunca fui fã do Ricardo Rocha. Dinho e Axel? Não, Axel e Marcos Assunção. Puxa vida, Marcos Assunção, cara. Jogava demais. Tá louco. 10, Giovanni. Caico. Não, o Giovanni é hora concurso, né? Nesse Santos, pelo amor de Deus. Indiscutível. E Jo- eu pra não quero mim, dar pista do... Giovanni e... Jameli, que não é filho do Jameli. Guga. Jameli. Guga. Na Não. frente, Almir e Paulinho McLaren. Almir, vulgo cabeça de formiga. Almir e Paulinho McLaren. Camando Caia. Não, calma do cara nem titular era. Tem Marcelo Macedo também, Passos. né? Quem? Macedo. Bah, jogava muito. Muito. Almir- Macedo, pra mim, é Almir um e Miller Paulinho sem McLaren. grife. Paulinho Jogou no McLaren tá no time, né? Por favor. Tá. E Almir. E pra mim, o Macedo jogou mais que ele no Santos. Macedo ou Almir? Macedo jogava muito, cara. Olha E aqui, o ó. técnico, Cabralzinho. O Wagner não lembra quem é. Olho no lance. Vamos pro olho no lance? Vai, tu que manda. A gente tá chutando aqui os times. Vai, e vambora. JP, vai. É sobre o Santos. É sobre o Santos. Ah, é. Um dos maiores jogos dos anos 90 aconteceu em 95. O Santos precisava vencer o Fluminense por 3 gols de diferença para chegar à final do Campeonato Brasileiro. Tem uma história maravilhosa, mas não dá Renato pra contar jogou no ar. nesse jogo, né? É, exatamente, sobre Jogou. o Renato. Não De dá pra, fita. não dá pra O contar. que tava escrito na fita do Renato? Hyundai? Não, ame o Rio. Ame o Rio, é isso? O que o Pacaembu viu naquela noite, detalhe, foi tarde, não foi noite. Foi uma das maiores atuações individuais de um jogador na década. Vamos lembrar o show de Giovanni na voz marcante de Léo Batista. Ai, toca aí, olho no lance. Esse cara tá igual a 40 anos. Sim, nunca foi jovem. Olha essa atuação, Vaguinha. Cabelo vermelho. Roberto Tomé, muito grande. Olha o que ele faz, olha o que ele faz. Otacílio do Grêmio, velho. Sim. Fardamento da Riboc do Santos. O Ellerson quase pegou. Era o Ellerson? Acho Era o que é, Ellis. é. Era o Ellis. Frangueiro pra caralho. Olha esse Esse é gol. golaço. De bico. Luciano do Vale teve um orgasmo nesse gol aí. Sim, como é que ele narrou? Não lembro. Não, esse é outro. Aí, meu. Macedo. Macedo. Iron Maiden. Olha ali. Rogerinho. Detalhe, pouca atenção pro gol a matéria deu. Olha agora o que ele faz. Faltava um. Bonito gol do O Marcelo, Marcelo Passo. Passo não veio pro Inter? Quase. Quase. Era bom jogador. O Inter queria ele Era todos bom os jogador. anos. É, isso aí que eu lembro. 2 do Rogerinho, Vaguinha. Ah, que rica cagada. 2 do Rogerinho. Que jogo, hein? Eu tenho um negócio pra dizer sobre esse E jogo. que repórter, hein? Bah. A Tava principal nervoso pra característica- fazer a passagem, Vaguinho? E as roupas? Grande, né? Largas. Camiseta, todas tamanho único.
E meteram a mão no Santos Essa na final, é né? uma das maiores atuações individuais É que eu vi nota na minha 10 na vida. placar, né? Nota 10 na placar. Giovani contra o Fluminense. Não, ele foi. Eu conto aqui também, eu contei várias vezes aqui que eu fui como torcedor em Inter e Santos no Beira Rio, que foi um 4x0, 4x1. 4x2? 4x2. 4x2, né? Tá. O Edinho era o goleiro do Santos. Abel era o técnico do Inter. Foram, se eu não me engano, 3 do Leandro e 1 do Caico. Isso. Ou 2 do Leandro, 1 do Caico e 1 do Loyola. Alguma coisa assim. E aí vai pra coletiva e o... 2 do Giovani pro Santos. 2 do Giovani pro Santos. Perguntam pro Abel, e aí, Abel, o jogo, a vitória é importante contra o Santos, time forte do Santos. Eu disse, cara, que jogo o quê? Vocês viram que joga esse Giovani? Mas o que é esse cara? O Abel abre a coletiva assim, elogiando o cara. Eu era ouvinte ouvia muito rádio. Ele foi disparado o melhor jogador do Brasileiro 95. Pra mim, o Giovani era craque. Craque. Ele só não teve regularidade pra seguir a carreira. O Giovani tinha tanto potencial quando surgiu, é sério, não vou exagerar, tanto potencial quando surgiu quanto o Rivaldo. Mesma coisa. Era o Rivaldo destro. Era o Rivaldo destro. Mesma Não coisa. teve a regularidade do Rivaldo. Eu entendeu? não me ajuda aí, Guima. A trajetória dele depois do Santos, ele vai pro Barcelona. Direto né? pro Barcelona. Tá, e aí ele joga até um pouco. Ele é titular do Barcelona, Sim, mas só ele- que daí ele começa a jogar pior. Tá, e aí é Olympiacos. Aí é que ele vai. Olympiacos. Depois eu não lembro daí. Aí Porque depois assim, ó, a gente eu tá acho que é falando de Sporting, 90, eu assim, acho ó, que é... Tá me traindo a memória, porque a gente tá mostrando um lance de 95 Sim. e Giovani é titular do Brasil em 98 na Copa. Ele, No ele Barcelona tinha, ele, tem, ele fica esse tempo todo No de Barcelona. titular. Eu não lembrava. ele tinha um problema que era ele era muito introvertido. Temperamento, Isso, né? e era gago. Isso. Ah, é? É, ele era gago e, E aí ele sofreu muito. E tinha um muito, problema muito. de competitividade, o Giovani. Ele era... É, eu o lembro Zagallo mais dizia disso. isso. Eu Por isso que lembro o Zagallo mais preferiu o Leonardo. É. Olha aqui. Tu lembra do time do Santos? Quer escalar? Eu fiz aí no... Ah, tá. Edinho, Marquinhos Capixaba, Ronaldo acho que é Marconato, esse zagueiro que dá. Narciso e Marcos Adriano. Jogava muito. Galo, Carlinhos, Giovani e Marcelo Passos. Camanducaia e Macedo entraram Pintado. Marcos Paulo. Qual o Marcos Paulo? Lateral esquerdo jogou no Inter. Ah, Pouca gente lembra. o Marcos Paulo, um loirinho. Pouca gente lembra. Isso. E Batista. Qual Batista? Esse eu não faço a menor ideia. Batista. Fluminense, o Wellerson, Ronald. O Ronald é o que tinha... Vitiligo. né? Era bom lateral, Ronald. Bah! Lima, Ale e Cássio. O Cássio é o mesmo do Vasco. O mesmo, o Fluminense contrata o Cássio. Vampeta, já jogou. Sim, veio do Vitória. O Vampeta é vice-campeão brasileiro, cara. Sim, 93. Pelo Vitória. Otacílio, Ailton, que tá os dois vieram pro Grêmio. O que tá escrito ali? Eu sou foda. E Rogerinho, o ídolo do Wagner. Sim. Na frente, Renato e Valdair The Flash. Entraram Gaúcho e Leonardo. Leonardo é o atacante do Leonardo Sport- atacante. Esse do gaúcho Sport. não é o gaúcho, né? É um Não? outro gaúcho, não. Não sei quem é. Não sei quem é quem também. Tá, cara, tá errado essa escalação. Tu deve ter pegado no Google aí. Esse gaúcho não é gaúcho, simplesmente gaúcho. Tem algum outro nome. É, eu acho que tem algum outro nome. Peguei e não sei quem é esse gaúcho. Não sei quem é. Tem Mas um não é outro o gaúcho. nome aí. Tem outro nome no meio. Mas é o Não lembro Leonardo. quem é. Não lembro quem é. Principal característica do Leonardo. Fez muito gol pelo esporte. Hã? Muito Valdeir gol pelo The Flash esporte. jogaria onde hoje no futebol brasileiro? Esse cara teve pra vir pro Grêmio umas 714 Sim. vezes. Uma vez... Aonde ele jogaria? Foi na Valdeir mesma ou semana Rony que do o- Palmeiras? Valdeir. Não. Valdeir, Só um pouquinho. Valdeir. Não, mas primeiro que um é 10 e o outro não é. Como Val- assim, O Valdeir não é a segunda atacante. Não, mas o Rony não é 10 também. O Não, Rony joga o- com a camisa então, 10 isso que eu tô porque... Valdeir, o Joga Valdeir os é, dois. não, O Valdeir compete era, com o Dudu. Valdeir era um segundo atacante. Ponta de lança. Acho que ele era mais um 10. Ou... Não. Valdeir era clássico atacante. 10. Não, Não, atacante. Não, o Luiz Henrique era mais 10. E ele Mais jogava... pra trás. E ele jogava, às vezes, até com ponteiro, o Não, Valdeir. pela velocidade, mas não era... Não, acho que era tá Era confundindo mais- com o Luiz Henrique. Era atacante, mas dá pra comparar mais com o Dudu, eu acho, o Valdeir. Jogaria em qualquer time do Brasil. Todos os times. Acho Todos. que sim. No Flamengo, não. Ah, o Arrascaeta joga mais que ele. Mas é que... Não, ele competiria com o Bruno Henrique na época. Agora tá jogando com o... Não, Bruno Henrique é Agora o muito mais Gabigol jogador. compete com ele, porque o Gabigol é o segundo atacante. O Gabigol joga mais que o Não, Valdeir. senhor. Ah, joga. Ah, não, joga, Negativa, joga, negativa. Vocês Joga, enlouqueceram? joga, Nunca. joga. Nunca. O Gabigol joga mais. Tá maluco. Tá. Desafio do Guima. Ah, A memória mais bonita do Brasil. cara, como tu fizeste o roteiro, eu quis ser mais saudosista ainda, respondendo a pergunta lá, vamos ser mais saudosistas ou profissionais hoje? Acho que as duas coisas a gente foi todo o tempo. Não, mas a gente não é profissional aqui, tem que dizer pro cara. Cara, eu tentei te desafiar, esse desafio é meu pra ti, ô Guima. A seleção Bola de Prata 95.
Eu sei toda. Ah, não, cara. Não me irrita, cara. Não me irrita. É óbvio que não sabe. Tu vai ter que saber. Não pode errar nenhum, então, se tu disse que sabe. Eu sei toda, cara. Não, é impossível tu saber Eu toda, sei cara. toda. Quando eu vi, é que eu te ouvi falando do Placar dos anos 90, eu sou um monstro. Tem todas, né? Não tenho mais. Sexo, futebol e rock and roll? Futebol, sexo e rock and É roll. isso. Qual é a primeira capa? Edmundo. Março de 95. Edmundo com um esparadrapo segurando um bichinho de O pelúcia. animal que é carinho. Qual foi a capa mais polêmica de toda essa geração? De toda essa... Duas foram polêmicas. Não sei. Mais polêmicas. Ronaldinhas. Não. Elas não foram capa da Foram placar? capa do placar. Da placar também? Também. Não, as que eu lembro, que também tem quase todas, é o... Fizeram, achei Ah, o sensacional. Diabinho no Marcelinho. Marcelinho, feito de canetinha, assim. Sim. E a que mais repercutiu na época foi o Ricardinho, o jogador mais odiado do Ah, Brasil. sim. Lembro. É verdade, Lembra disso? verdade. Tá, vamos lá. Puta merda, agora que eu falei que eu sei tudo. Wagner. Lateral direito é engraçado, né? Sim, se tu acertar o lateral direito, vai acertar o resto todo. Pavão. Não, bom chute. Não falo então. Não Mas o falo. Pavão nunca foi titular, cara. Não falo. Deixa o lateral. Não falo. Tá, Tá. A dupla de zaga é Gamarra, que eu sei. tá. Andrei do Juventude. Ah, meu, vai tomar banho. Eu cara. lembro dessa daí. Eu não Deixa lembro nem quem é lateral- o Andrei da Andrei, seleção. o que brigou com que brigou o Romário, depois. que não quis brigar Deixa em com o branco o Romário. lateral esquerdo. Espera aí, porque daí eu volto pra lembrar, tá? Pista, já foi falado no programa. É um 4-3-3, né? Meio de campo. 95, né? Sim. Leandro Ávila. O outro meia... Um deles, o Giovani, né? Sim. O ataque é Renato, Donizete e Túlio. Ah, que desgraçado. Falta um meia. É engraçado o meia, né? Sim, Hã? sim. Luiz Carlos Goiano? Não. Não fala. Tu quer esse meia? Posso te dar a pista. Dá uma pista. Tirando o lateral direito, tá faltando o lateral direito, o lateral esquerdo e esse meia. É. O meia já foi falado no programa. Por mim. Meia já foi falado no programa por ti. Carlinhos? Não. Não é o Carlinhos. É o Jameli. Sim. É o Jameli. Porque a placar era um volante de 2 meses. Isso. É Jameli, Giovani e Leandro Ávila, tá? Falta os dois laterais. Um já foi falado Tá, e no o programa. atacante, os atacantes... Já matou de cara. Renato, isso aí. Donizete e Túlio. Uhum. Os dois laterais... Bah, os dois laterais é difícil. Arce? Não. Pô, o Arce não foi, né, cara? Agora que eu Não me dei foi. conta. Quem era o lateral direito ali, cara? Deixa eu pensar. Cafu? Não. Pista. Dá uma pista. Nome composto. Wilson Goiano. Não. Lateral direito, né? Lateral direito. O lateral esquerdo também. Nome Detalhe, composto. vou te dar uma pista que tu vai matar. É um cara, se tu falasse que ele, pelo nome, tá? Jogou na seleção de 58, passaria por verdade essa história. Eu não sei quem são os laterais, cara. Zé Maria. Zé Maria, lateral direito, Zé Da Roberto, Portuguesa. lateral esquerdo. Não. Também lateral- achei que era o Zé Roberto, não era. Lateral esquerdo não diz, então. Cara, é impressionante como a placar tem um critério assim. É o, que é o Roberto Carlos? Não, é tão. O método é tão. Não vou dizer eficiente, mas Eu não sei é que tão lateral- rodada por Marcos rodada Adriano? que os caras que Marcos levam a Adriano. bola de prata não são os que ficam na memória, né? É o Nem Marcos sempre. Adriano. Marcos Adriano. Aí a gente deixou de fora aqui o Roberto Carlos, né? A gente não, a placar. O Roberto Carlos não entrou, o Arce não entrou. O Roberto Carlos não joga. Ele é vendido no meio do Ah, ano. então retiro tudo que eu disse sobre a placar. Mas o Arce joga. O Arce joga. O Arce só não joga o acertei primeiro quase jogo da todo o final. time aí. Não, todo o time tu acertou. É brincadeira. Menos o Zé Maria. Vamos pegar aqui, ó. E o Carlos Roberto Jogou 96. Wagner Veio do ou Nelson Gatito João. Fernandes? se perdeu na vida. Hã? Wagner ou Gatito Fernandes? Gatito Gatito Fernandes. Zé Maria, em qual time ele não jogaria no futebol brasileiro hoje? Não, jogaria em Eu não todos. lembro do Zé Maria Todos. jogando muito. Não lembro Nossa disso. Senhora. Não lembro. Todos. Todos. Gamarra, Não Tá. Andrei do Juventude, todos os times. Todos os times. Marcos Adriano, acho que não. Não. Marcos Adriano, acho que... Se bem que lateral Bom lateral esquerdo, bom lateral esquerdo, mas não... Jogaria na maioria, cara. Porque é carente essa posição. Mas... Vamos lá. E nessa década aí, cresci em árvore, lateral esquerdo. Exatamente. Mas Com mullets. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro não jogaria. Não jogaria nesses 3 times. Titular, não. Realmente não. Não. Tá. Leandro Ávila, camisa 5. Tá precisando pro teu time? Praticamente em qualquer time. Meu Deus do céu. Jameli, bom O Leandro meia. Ávila jogou no Inter 2002. No 2001. Bom meia, o Jameli também jogaria em E o todos os Giovani times. hoje. O Giovani? Em todos os times do mundo.
No auge dele, todos os times do Jogava mundo. mais que o De Bruyne. Estaria na seleção pra Copa agora do Catar, estaria titular na seleção. Giovanni ou Lucas Paquetá? Isso é de brincadeira. Giovanni ou Felipe Coutinho? Se o Lucas Paquetá joga em 95, ele não pega... Ele não chega nas oitavas de final do mata-mata. Nenhum time. No meio de campo, Leandro Ávila, Jamir, Beto e Sérgio Manuel. Paquetá jogaria? Não. Nem no lugar do Sérgio Manuel? Não. E do Beto? Para, velho. Não. Para. No meio de campo, Galo, Carlinhos, Jamel e Giovanni. Ele jogaria? Claro, cara. Claro. Paquetá. Paquetá? É. Claro. No lugar do Jamel. Tá. Paquetá jogaria. No meio de campo... Nesse time aí jogaria. No meio de campo... Não, é melhor que o Sérgio Manuel. César Sampaio, Mazinho, Edilson e Zinho. Não. Nem perto. Tá, vamos fazer o Vasco aí, cara. Ainda dá tempo. Dá pra fazer o Vasco? Ele, Vasco quer, é ele quer engraçado. fazer o Vasco. ele quer Acácio. isso. Não, Cássio é anos 80. É Carlos Germano, Carlos é Germano, óbvio. Carlos É óbvio. Germano. Carlos Carlos Germano. Germano, Pimentel. Pimentel. Pimentel, onde é que jogaria hoje? O Pimentel jogou nos quadros do Rio ou não? Botafogo não, né? Mas Botafogo Fluminense não. e Flamengo sim, É, né? Botafogo O não. lateral direito do Brasil hoje é o Rodinei, cara. Tu quer o que eu faço o quê? Jogaria no lugar do Rodinei o Pimentel? Tá louco. Mas não dá nem pra comparar. A zaga seria Mauro Galvão e quem? Alexandre Jorge Torres. Luiz. Ah, boa zaga. Pouca gente lembra, jogou no Grêmio. Jogou. Quinhones é 89, né? 89. Eu sabia, não tem como falar do Vasco sem falar do Quinhões. Não, tem como. Tem pra jogar ao lado do Mauro Galvão, que eu acho que é indiscutível, Sim. né? Ou Odivan, Odivan. ou Alexandre Torres, ou Jorge Luiz, ou Alê, ou... Ali. ou Lembra de um que veio pro Inter, que era muito velho, Moisés? Sim, sim. Muito velho. Não lembro. Não, e velho? Veio da onde? Velho? Hã? Veio da onde? Veio do Vasco. Vasco. Não lembro. Acho que era reserva? Bangu, Vasco e depois veio Não pro lembro. Inter. Ah, senhor de Não, idade. não é o Moisés do Castor de Andrade? Não, não é o Moisés é o Cantor mesmo. de Andrade, mas Ah, todo tá. mas Senhor o Bangu de- sempre teve um Moisés, isso é fato. Sempre teve um Moisés no time do Bangu. Sempre. Uma pergunta, Moisés o ou Moisés Bangu? do Castor de Andrade tá preso ou tá solto? Tá solto? Tá solto, não Ou cometeu morto. crime. O... Não, Tá, o quê? Repete aí. Nada. lateral esquerdo, Do Felipe Vasco? ou Cássio? Felipe, que isso, cara? Como é que você vai fazer alguma... Agora... Onde é que jogaria hoje o Felipe? No Grêmio, no gol. Em todos os times do mundo. É. Todos os Esse aí times do sim. mundo. Tá, poderia, né, em algum time Ia ali. jogar demais. Sei lá. Cara, tem jogadores assim, o Felipe entra nessa linhagem pra mim. Quando tu mandasse Cara, o roteiro, eu fiquei pensando, Vocês, a gente não vai falar do Corinthians. assistiram a os gente falou do melhores Corinthians, momentos a de gente Vasco e falou- Real Por Madrid? isso é bom de fazer também. Cara, o Marcelinho Carioca, por exemplo, pega a Premier League, se ele tivesse condição atlética de jogar. Aonde ele... Aí eu tô contigo, né? tá de brincadeira. Seria titular do Wolverhampton. Tá louco. Wolverhampton. Tu pega os melhores momentos de Vasco e Real Madrid. Ah, foi o Vasco jogou muito. Tá louco, cara. Que o Felipe jogou. Meio de campo, primeiro volante. NASA. Não, tá louco. Só um pouquinho a gente falou do Felipe aí, mas podia ser o Gilberto, né? Mas joga menos que o Felipe no Vasco. E joga mais em 2000, Gilberto. É. Tá. Joga mais 2000. Volante do Vasco, década de NASA. 90. Não é o NASA. pra Não, mim. chutei. Nelson. Boiadeiro. França. O próprio Leandro Ávila, pra mim. Boiadeiro. Não. Prova. Luizinho foi volante. Mas o Luizinho era 8? 5. 5. Leandro Ávila. Leandro Ávila e Luizinho. Bom meio campo. Vai dar tempo de botar o Denner? Então recua o Juninho Pernambucano pra 8, porque ele jogou muito tempo de 8 no Vasco. Juninho O Pernambucano. Juninho Pernambucano. Então Luizinho e é, Juninho Pernambucano. Luizinho, Juninho Pernambucano. Denner. Denner, Muito Denner. pouco tempo, né, o Denner. Mas... E o outro... Tinha um cara que jogava muito, eu não lembro se é 98 ou 2000, eu confundo esses dois Vascos aí, que é o Wagner. Também. Juninho Paulista ou Pedrinho, o outro. Juninho Paulista. Juninho Paulista. E o ataque? Romário. Romário e Viala. Valdir. E Não. Edmundo. Edmundo, cara. Edmundo e... Pô, eu já deixei o Edmundo fora Tá, do e o Flamengo. Valdir Bigode. Ô, meu, não é Romário. Esquece. O Romário não chega em Evair. 2000. É. O Romário em 99 ainda tá no Viola, Flamengo, o lance do Amaral lá. Viola. Que viola? Valdir? Valdir Bigode. É. Edmundo e Valdir Bigode. Ou Luizão, ou Donizete, O Viola chega ou em que Viola. ano? O Viola é 2000 também, eu acho. Só que, cara, tem Evair também nesse time aí. Tem né? Evair. Vasco é difícil, muito jogador bom, cara. Donizete Pantera. Valdir campeão Bigode, campeão pra mim... da Libertadores. pra mim, Luizão. Bebeto, velho. Lá no início da década. Não, mas... Bebeto. Não, mas não. Tá atrás do Edmundo. Bacana, né, cara? Não, mas é Edmundo e Bebeto. Não. É, mas aí não tem 9 nesse time, né? Edmundo e Valdir. Valdir Bigode, cara, o cara era magrinho, né? E era um baita centroavante. Não, mas, louco. não, mas eu acho que não. Eu acho que é Luizão, cara.
Pra história do Vasco é Luizão, Guimar. Não, mas é história. Às vezes o cara... Sim, talvez, mas não dá pra deixar o Valdir de fora. Não, o Valdir jogava muito, tá bom. O Valdir é mais emblemático, Luizão. Nós não somos vascaínos, mas enfim. Atenção para o recado do nosso cartão verde, a hora da audiência do Fax Chuteira Preta Podcast. Viva mais vida! Olha aqui, ó. Teu Garmin. Mas o teu não sai do lugar, O teu Garmin. Claro que sai quando eu jogo futebol e pega até as calorias perfeitamente. Pede o teu Garmin lá no Instagram, @VivaMaisVida, tá bom? Tem tênis de passeio, tem tênis de corrida. Chama no direct do Instagram, Viva Mais Vida. Já diria como é que é o Avalone, no pique. Tá? No pique. Sandro Frederico, melhor programa dessa fase pós-Jeremias Werneck. Um abraço pro Jeremias. Todos tiveram tempo para brilhar, e de fato brilharam. A lembrança do JP sobre a defenestração do Edenilson foi cirúrgica. Excelente jogador que sofre pela falta de títulos no clube. E acrescento, se não houvesse VAR, ele teria feito o gol do título do Brasileirão de 2020 e seria ídolo eterno. E realmente, Homero Cavalheiro não é nome de técnico. Gustavo Alfaro, é uma maravilha esse programa, prazer em ver e ouvir, muita rememorização de momentos marcantes da história do nosso futebol. Franco Garibaldi, programa obrigatório toda semana, ouço no carro levando as crias para a escola, aqui na Irlanda, e comentando pro Piá no banco de trás como se fosse um quarto integrante. Continuem assim e quero ver esse prestígio até janeiro. Vinícius Gouveia, sensacional, rapaziada, vocês são demais. E Armando Serrano, excelente programa, rapaziada, um grande abraço para todos. Galera, eu quero agradecer a todos que de alguma forma participaram desta primeira parte do Chuteira Preta, e aqui já vai o nosso anúncio, porque a gente fechou 30 edições do Chuteira Preta Podcast. Todos nós estamos com projetos aí envolvidos, né? O Guima na Rádio Guaíba, o JP no Correio do Povo e eu nos meus projetos em YouTube e redes sociais com a Copa do Mundo. E o Chuteira Preta Podcast vai dar uma pausa. Nós vamos pausar. São 30 episódios que foram ao ar contando com esse. A gente pausa para dar uma respirada, repensar e em janeiro, quem sabe a gente se vê de novo. Não é isso, rapaziada? É isso, tem a Copa do Mundo agora, e, além da... Guaíba até não toma muito tempo, né? Mas eu sou honesto. Sim, mas na livro... época que tu não era o chefe, te tomava mais tempo. Não, na época eu era o Que chefe. tu era o chefe. Agora não tem nada. Tá tranquilo. Barbada. Mas tem a SPM, tem a minha parte da pesquisa, tem 2 livros, tem... eu tô com 2 orientandos agora, é tempo pra caramba, então a gente dá uma pausa, vem aí a Copa do Mundo também, né? Que vai ser uma correria braba, e a gente retoma depois, né? Em janeiro a gente vai dar esse tempo também pra certamente, rever né, algumas coisas. A gente não vai ficar quieto na hora que a Copa do Mundo tá chegando, né? Se tem um assunto que esse programa que falou muito nesses 30 episódios, é Copa do Mundo. Então, agradecer demais a todo mundo que esteve com a gente esse tempo todo aqui. Eu quero mandar um abraço especial para 4 pessoas que ficaram com a gente até esse momento aqui. Primeiro, para o pessoal da Sul Produções aqui, o Guilherme e a Letícia, que sempre nos trataram muito melhor do que a gente merecia, tá? Muito, mas assim, ó, muito melhor, tá? É mais do que 4 pessoas. O Matheus, meu grande bruxo da Caporal Conteúdo. Um abração para o Miguel da Empório Parrija, o Cássio da KTO e meu grande bruxo, amigo Daniel, do Viva Mais. Isso, um abraço pro Do Viva Michel, Mais, pro Viva Michel Mich. do Marquês Empório Parrija também, pro grande Cláudio Marques também, que estará nos acompanhando aí em outros projetos, tá bom? É isso aí. E, como diria, né, a gente vai agora pra Copa Catar, vamos lá, né? Sidney, vamos lá. Quem é que meteu essa? Eu meti pra Daiane dos Santos. Na Sidney, parada do vamos lá. ônibus. Da parada do ônibus. Não lembra da propaganda? nós vamos dar um tempo na Copa, mas curta a Copa. E pense que antigamente a Copa era mais legal, né? Nosso primeiro programa foi sobre Copa do Mundo, né? Sim. Quero dizer pra vocês dois aí que eu vou acertar os 26 do Tite, tá? Tu Não. que é bruxinho do Tite, Eu vou mas eu vou acertar todos. É só olhar o primeiro programa lá e vocês vão ver. Naquele dia eu fui um dos poucos que Já botou o errou Richard... Não. Tu não botou o Bremer lá atrás, ele vai levar o Bremer. Tá, então eu vou acertar os 11 titulares. Vocês não botaram Os o 11 Richarlison, titulares eu tu vai botei. acertar. E vou acertar o Aí tu não Richarlison botou o sozinho. Everton Ribeiro, ele vai levar o Everton Ribeiro. Eu tenho uma dúvida só. Eu sei, eu te acompanho nos seus passos. Só. Mais nada. Tá crescendo, bruxo. Valeu, gurizada. A gente se vê por aí. Até a Valeu. próxima. Tchau. Ei, Itália.